Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, resumão de animes com One Piece, episódio 1148, um episódio dedicado ao Joy Boy, Século Perdido, várias coisas interessantes aqui, inclusive alguns extras aí que talvez não tenham sido devidamente esclarecidos lá no mangá, né? Mas aqui com animação e tal fica mais interessante. Enfim, vamos lá. Lembrando aí, ajudei o canal, tem aqui livepix.gg/bambam, já vai ter no canal, tem aqui os membros, um salve para os membros, link da Shopee aí no comentário se eu lembrar. Vamos lá. A gente começa aqui então com um anjo caindo do céu, olha que delícia, né? Já começamos com essa bomba aí, né? Alguém com asas ali aparentemente caindo do céu e se esparramando aí no oceano, né? Afundando aí no oceano. Quem seria essa pessoa? Pois é. E aí, a gente vê aqui então o Vegapunk continuando a história de onde ele parou, né? Sobre que o mundo iria afundar, né? E aí isso desperta várias reações ao redor do mundo, né? A gente vê aqui vários dos marinheiros que não foram lá, né? Na Buster Call, né? Achando ridículo isso daí. Em Mocktown, o pessoal tá achando aí que ele tá só querendo causar, né? Só tentando confundir ali o mundo, né? Até o André Young aqui, né? Aparentemente também achando um absurdo essa parada aí, pois é. E assim, no geral é um consenso, né? O pessoal acha que ele tá sendo mentiroso aqui, né? Só que, né, não é bem assim a parada, a gente vai ver mais pra frente. Aí nós temos aqui Impel Down, não, Water 7 primeiro, que é o Pauli e o Pepley aqui, né? O Pauli comentando, pô, peraí, se fosse só o Water 7 eu até acreditava, mas o mundo inteiro é meio demais, né? Enfim, aí sim Impel Down, onde nós temos aqui o do Flamingo, né, comentando, né, o que será que vai ser de Impel Down se inundar, né? Se o mar invadir e inundar Impel Down, né? E aí ele quer saber do Magellan, né? Porque o Magellan é quem é responsável por tomar conta aí dos prisioneiros, né? Lembrando que ele foi rebaixado, né? Na verdade, lá. Tem que contar essa história depois aí. Enfim. E aí o Magellan comentou, olha, é verdade que aconteceu um caos lá na prisão, né? Depois que o mar subiu 1 metro recentemente. Só que ele fala, pô, pra inundar o mundo inteiro, quanto precisaria subir, né? O nível do mar ali? E o do Flamingo já sabe a resposta, olha só. Ele comenta, olha, precisaria de uns 5 metros pelo menos para a maioria da cidade ser destruída, tá? Pois é, com 5 metros, e já foi 1 metro já fez todo o caos que a gente já viu já até agora, né? E aí ele dá uma ideia, né? Por que a gente não vai para um local mais alto? Lembrando que ele sabe, né, de um segredo lá, né, sobre Marijoa, e aparentemente é sobre isso, né? Pois bem. E aí nós temos aqui a Shira Roche perguntando pro pai dela aí, né, o Netuno aí, sobre o que ele poderia estar querendo dizer ali. O Netuno, sei lá, Diamond, sei lá, né, questiona que sei de nada, né. O Round aí achou absurdo também, né, achando que ele só tá querendo causar o caos no mundo, né. E nós temos aqui, quem sabe realmente da história, que é o Marcos Mars aí preocupado, né, pedindo pra todos os Grossei, ó, destruam, né, todas as transmissões aí possíveis que vocês encontrarem, ou então destruam todas as formas de vida que vocês encontrarem, né. E aí o Saturno tem forma de vida aqui na frente dele, né? Pois é, é sobre isso, né? Pois é. E aí a gente tem aqui a York também, né? Que a York tá bolada aí. Pô, Estela, você vai realmente contar aí tudo? Cacete, né? Faz isso não, na moral. E aí o Vegapunk comenta, olha, eu tô gravando isso aqui antes de rolar o que eu vou dizer agora. Então, se for mentira, vocês podem só ignorar. Mas tipo assim, ele começa a fazer ali a previsão, né? De que ia ter um grande terremoto, e realmente teve um grande terremoto que foi logo depois lá da destruição de Lulúzia, né? E aí a gente tem aqui a Smooth e o Mondor, se eu não me engano aí, que a Smooth comenta, pô, mas isso foi agora cedo, né? Não faz muito tempo, né? E aí ele comenta aqui que o mundo, se isso acontecer, né, esse terremoto, o mundo iria ter um aumento aí no nível do mar de 1 metro, né? E que isso iria afetar, destruir várias cidades, várias praias iriam desaparecer, né? Inclusive a gente vê aqui Long Ring e Long Land, né? Tem aqui o Tonjit lá, né? Que é o velhinho lá do Long Ring e Long Land e o pessoal dele ali. E aí ele continua aqui, né? Olha, se eu estiver mentindo, vocês podem só seguir a vida, né? Só que aí o pessoal lá rachinoso, ué, mas ele falou a verdade. E aí, família? Acabou a piada aqui, né? Acabou a graça do que ele tinha falado antes, né? Pois é. Inclusive tem o Kuzan que não aparece aqui, mas ele tem uma outra imagem. Ele aparece ali, mas aqui não tem a imagem dele. E aí o Vegapunk aqui comenta que esse fenômeno, ele tem absoluta certeza, ele pode dizer com naturalidade ali pra galera que não é um fenômeno normal, não é um fenômeno natural, né? Não é uma ação da natureza. E aí isso deixa o Saturno boladão aí, né? Querendo ficar atacando ali o pessoal, né? O chapéu de palha ali. E aí o pessoal rebate ele ali, né? A Nami joga os Zeus ali, o raio dos Zeus ali. O Brook congela ele. A gente tem aqui esse negócio que eu achei bem interessante, que a Lilith manda aquela bolha, né? Que deveria inibir
né, com os poderes ali de Kairoseki, né, o Akuma no Mi, mas nele não faz nada, ele só explode como uma bala normal ali, um projétil normal, e nada acontece com ele feijoada, ele continua atacando a galera. E aí ele dá um ataque pesado aqui que joga a galera pro alto ali, a Robin usa suas poucas forças ali pra proteger a galera, e aí parecia que ele ia atacar o pessoal, mas não, ele acaba na verdade pedindo caminho, né, e aí ele pisa ali no Chopper, é o único que ele acaba pisando aqui, né, mas o Chopper tanca. E aí ele vai embora, ele passa pelo pessoal ali. Por que ele fez isso? Porque na verdade ele quer destruir a transmissão, né? E aí ele pede ali, ele pergunta se o pessoal já viu na usina, né? Se o Marcos já viu já na usina. Que lá como é uma área que é pra ser protegida, né? Talvez tenha ali o Dennemushi, né? O Vegapunk poderia ter pensado nisso. E aí ele invade o lugar, quebrando as paredes lá atrás de Dennemushi, né? Enquanto o Vegapunk comenta que ele foi buscar, ele estava procurando uma forma de encontrar energia ilimitada, né? E esse foi o primeiro pecado dele, né? Rolou Dark Souls 2 aqui. E aí, enquanto o Saturno procura, ele comenta ali que ele cria uma fonte de energia ilimitada e para ajudar a humanidade, né? E aí o Saturno encontra aqui, entra numa sala ali que tem o reator aparentemente, né? E ele fala aqui que essa é a Motor Flame, né? Motor Flame bonitona, só que eu chamo a atenção para o formato dela, porque ela tem exatamente o formato do cabelo do Luffy. Isso não é coincidência, tá ligado? Não é qualquer formato de chama, ela tem exatamente o formato de chama da cabeça do Luffy. É bem bizarro esse negócio aí. Ele encontra realmente lá o Dennemushi de transmissão, só que era falso, pra variar. O Vegapunk previu que eles iam prever isso, né? E a previsão dele. Enfim, doideira. E aí tem o Marcus Mars aqui, perceba que ele tá andando, né? Enquanto usa hack aí, derrubando os bichinhos, né? Pois é, depois tem mais dessa cena aí. E aí a gente também tem aqui o Robozão, que o Robozão tá andando ali enquanto os marinheiros estão atirando bala de canhão nele. E os caras, caralho, mano, o cara tá ignorando a gente, a bala de canhão não faz nada nele. E aí, o que a gente faz, né, família? Tá complicado, né? Pois é. E aí, esse pecado, né, dele procurando energia aí, acabou levando ele para o século perdido, né, que foi ali o incidente lá, né, de 900 a 800 anos atrás aí, né, onde ele comenta que é um vazio nessa história aí que não é revelado para as pessoas. E é interessante que tem aqui os Tenryubitos, né, reclamando, né, calem a boca dele, que não sei o que, né. Mas os Tenryubitos aparentemente não sabem também dessa história toda, porque conforme ele vai falando aqui, a gente vê a Chaurya aqui comentando, né, como assim perdido, né? Tecnicamente o pessoal sabe da história, né? E ele fala aqui que ele encontrou nos poneglifos, né, parte da história lá, e aí tem o Saul aqui rindo, né? Ouvindo a situação, muito bom. E aí a gente também tem aqui o Orange Town, né, onde a gente tem aqui o prefeito lá de Orange Town, que é o Budley, eu acho, a neta dele, eu acho, aqui, e o Show, né, que é o cachorrinho lá. E a menina comenta aqui, né, ué, mas a gente sabe o que rolou lá nesse século, né, que foi a criação do mundo, quando o governo mundial surgiu. Será que ele não sabe disso, né? Então, é o que a gente vai acabar vendo aqui logo depois, né? O pessoal faz graça ali perguntando pro cachorrinho e tal. Mas enfim, tem aqui a Marguerite também aparecendo. E aí, como ele foi pesquisar, né, sobre o início ali da criação do governo mundial, né, ele fala aqui, né, sobre a formação dos reinos que se organizaram, né, para poder ali formar o governo mundial que a gente conhece. E esse é o segundo pecado que ele cometeu. Ele acabou descobrindo o que é esse início, né? Pois é. E aí a gente vê aqui o pessoal depois que o Saturno passou, né, pela galera aqui. A gente vê aqui o pessoal questionando, né? Principalmente a Lilith ali. Pô, o cara tava com bastante medo do que o Vegapunk tava falando ali, né? Pois é. E aí o Vegapunk começa a falar, né? Como ele começou a estudar os poneglifos e tal, né, ele começou a estudar as coisas de Ohara, o que chama a atenção da Robin aqui, né? E aí ele acaba comentando aqui, né, que ele não se arrepende nem um pouco do que ele fez, né? Apesar dele ter cometido esse pecado aí, né? Porque a história é uma narrativa, né? A história é um evento contado ali de uma certa maneira, né? Aí nós temos aqui o Edson, conseguiu passar pelo escudinho ali, né, do campo de força, e ele chegou ali na fábrica que faz as nuvens, né, que sustenta a parte de cima ali da ilha, e ele acaba girando ali uma válvula, né, liberando bastante nuvem ali aparentemente, aumentando o fluxo, né? Pois é. Aí o Vegapunk continua aqui, onde ele fala aqui que a história que ele sabe é incompleta, beleza? Só que ele não vai falar ali sobre a parte que ele não sabe, ele só vai falar o que ele sabe, né?
E aí, ao mesmo tempo, a gente tem aqui ele contando a história do Joy Boy, enquanto o Luffy luta aqui contra o Topman. Pois é, né? E aí a gente vê aqui o Vegapunk comentando, né, que existia esse cara, né, que ele tinha ali uns poderes elásticos, né, e ele ele parece muito com um deus lá da região de Elbaf, né, que é bem o que o Luffy é, né, enquanto o Luffy tá dando um socão ali no Topman. E aí ele fala que esse cara aí era o Joy Boy, né. E aí engraçado que o Luffy ele não causa nada no Topman e ainda por cima a mão dele pega fogo, velho. E o cara fica na pose ali do Nika, só que a mão do Eno, tá ligado? Bizarrão. E aí ele fala aqui, né, que o nome desse cara era Joy Boy e que o Joy Boy ele é conhecido como o primeiro pirata. Pois é. Mas ele não sabe o que exatamente significa, né? Por que ele foi chamado de primeiro pirata? O que significa ser um pirata, né? Naquela época, principalmente, né? E a gente vai aqui para o ano, rapidamente, onde mostra aqui a Otama, tem o Kinemon, tem o Momonosuke, Shinobu aqui, né? E eles estão conseguindo ouvir a transmissão porque o Orochi tinha um Dendemushi para ouvir as coisas de fora, né? Então, é assim que ele fazia contato, né? Pra negociar armas e tal, né? E a gente também tem aqui outras pessoas ouvindo essa história, que no caso aqui é o Demalo Black. E ele tá vestido de Kid agora, ele tava fingindo que era o Luffy, né, quando ele foi preso. E agora ele é o Kid. Cara, esse cara vestido de Killer é bizarro. Olha o cabelo dele. Meu Deus, parece um personagem de Hollow Knight, sei lá, muito louco. E ele acha que o Joy Boy era fraco, aparentemente mais fraco do que ele aí, né? Beleza. Enfim. E aí o Vegapunk continua aí, né, onde ele fala aí que ele leu apenas alguns poneglifos, né? Mas o que estava escrito neles ali era sobre um registro de uma guerra, né? E aí ele comenta aqui que o Joy Boy lutou contra o que seria a criação ali do governo mundial, né? Os marinheiros falam, não é? Ele lutou contra a gente, né? Se ele era um pirata, acho que tem lógica aí, né? O pessoal concorda, né? E aí o Top não fica bolado, ele tá tocando num ponto sensível aqui, aparentemente, né? Pois é. E aí ele comenta aqui, né, que aparentemente rolou essa treta então, né, contra aí o governo mundial e tal, né, e ele explica, né, que houve lá os 25 reinos lá, né, que se juntaram e tal, e aí a gente vê aqui que o Marcus Mars, nesse momento que ele tá falando da criação do governo, ele começa a correr, ele corre usando o hack ali, né, ele tá suando, olha aqui, ó, ele tem um suorzinho ali do lado, ele tá tipo, não, cara, calma aí, não conta não, calma aí, cara, muito bom. E aí o Vegapunk continua aqui, né, onde ele fala aí que essa treta do Joy Boy ele levou a alguns incidentes, né? Ele fala aqui que a causa da guerra é desconhecida, mas que aparentemente foi causada por uma divergência ideológica. Não foi uma luta entre o bem contra o mal, mas um lado queria uma coisa e o outro lado queria outra, né? Basicamente é isso, né? E o Joy Boy fazia parte, inclusive, de um reino muito tecnológico, né? Inclusive ali, né? E aí tem aqui a Carrot, né? Lá em cima do Zunisha questionando, né? Será que o Joy Boy tem algo a ver com o Zunisha? Pois é, né? E aí a gente vê aqui, inclusive, Vegapunk entrando no caos ali, né? Das armas ancestrais, onde é o que nos leva pra essa treta, né? Onde ele fala que são armas muito avançadas até pros dias de hoje, né? E aí tem o Fox aqui ouvindo essa história também, né? Onde o Vegapunk comenta aqui que nem mesmo ele, que é um gênio, né, conseguiria replicar essas armas, e o Fox fica tipo, cara, para de se achar, né? O cara se acha um gênio sendo demérito ao mesmo tempo, né? Enfim. E aí o Vegapunk fala que isso é o problema, o grande problema, né? Ele não conseguir replicar essa situação toda. E aí tem aqui, corta, né, a transmissão dele aqui totalmente, a gente vai pra Nami falando aqui que eles precisam arranjar um jeito, né, enquanto o Zoro e o Jinbe estão chegando, né, de passar, né, de fazer com que eles vão mais longe ali, né, depois quando eles fugirem de navio. Só que aí as nuvens começam a se propagar, bem interessante. E aí o pessoal aqui acha que é coisa do Edson, né, e que se as nuvens forem, né, mais pra frente ali, né, eles conseguem dar um impulsozinho pra poder cair mais pra água ali, né. Só que ali ele acha preocupante, né, porque isso significa que o Edson, ele realmente se jogou e bateu lá no campo de força e, né, ele tá se sacrificando, né, basicamente aí, né. E o Edson termina aqui então esse episódio pedindo aí pro Chapéu de Palha fugirem a todo custo, né, custe o que custar aí. Bem legal, cara, o cara tá fazendo um sacrifício da hora aí pelo pessoal, né. Enfim, muita coisa legal é falada aqui nesse capítulo. Mas vou ficando por aqui, comentem aí o que vocês acharam do episódio 1148 aí de One Piece. Comentem aí os comentários de vocês, não esqueçam de ajudar o canal, tem aqui livepix.gg/bambam, já do canal, tem aqui os membros, um salve para os membros, link da Shopee aí no comentário se eu lembrar. E é isso, valeu nerds, fui, valeu!